Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. A gente vai falar dos jogos de ida das oitavas da Champions League, os jogos do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, mais os jogos do Campeonato Gaúcho. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando dos jogos de ida das oitavas da Champions League, vamos começar falando de Milan e Tottenham. Antes de falar desse jogo, vamos falar como foi a trajetória de cada time para chegar até as oitavas de final. Na fase de grupos, o Milan passou em segundo no grupo E, grupo que tinha o Chelsea, o RB Salzburg e o Dinamo de Zagreb. Já o Tottenham passou em primeiro no grupo D, grupo que tinha o Frankfurt, o Sporting e o Olympique de Marselha. O Milan, que na fase de grupos teve 3 vitórias, 2 derrotas e um empate. Já o Tottenham, por sua vez, teve 3 vitórias, 2 empates e uma derrota na sua campanha na fase de grupos. O Milan, que volta a disputar umas oitavas de final de Champions League após 9 anos. A última vez que o Milan teve nas oitavas da Champions foi em 2014. Já o Tottenham volta às oitavas da Champions após 3 anos. A última vez que o Tottenham teve nas oitavas da Champions foi em 2020. Esse jogo, vamos lá. Esse jogo tem aquela cara que vai ser aquele jogo estudado e que os dois times vão deixar tudo pro jogo de volta em Londres. Eu acho que vai ser 1-1 esse primeiro jogo no San Siro. Agora vamos falar de PSG e Bayern. O PSG na fase de grupos passou em segundo do grupo H, grupo que tinha o Benfica, a Juventus e o Maccabi Haifa. O PSG que ficou empatado no número de pontos com o Benfica, mas perdeu a liderança no saldo de gols. Já o Bayern de Munique, por sua vez, passou em primeiro no grupo C, grupo que tinha o Barcelona, a Inter de Milão e o Vitória Pilsen. O PSG, que na fase de grupos teve 4 vitórias e 2 empates. Já o Bayern de Munique passou com 100% de aproveitamento mais uma vez na fase de grupos, 6 jogos, 6 vitórias. O Bayern de Munique chega para essa partida 20 jogos sem saber o que é uma derrota. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com a volta do Mbappé e com a volta do Messi, que não jogou no fim de semana, eu acho que o PSG vai ser outro time para esse jogo contra o Bayern. E acredito que com a atmosfera que o PSG vai ter no Parque dos Príncipes, o PSG tem tudo para sair com a vantagem no primeiro jogo. Eu vou de 2-1 pro PSG. Agora vamos falar de Bruges e Benfica. O Bruges na fase de grupos passou em segundo no grupo B, grupo que tinha o Porto, o Bayer Leverkusen e o Atlético de Madrid. Já o Benfica passou em primeiro no grupo H, grupo que tinha o PSG, a Juventus e o Maccabi Haifa. O Bruges, que na fase de grupos teve 3 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Benfica, por sua vez, teve 4 vitórias e 2 empates. Empatou com o PSG no número de pontos, vitórias e empates, mas classificou em primeiro pelo saldo de gols. O Bruges, que está de volta às oitavas de final de uma Champions League após 45 anos. A última vez que o Bruges esteve nas oitavas da Champions foi em 1978. O Bruges, que também chega para essa partida 6 jogos sem saber o que é uma derrota. Já o Benfica, por sua vez, chega para essa partida 8 jogos sem saber o que é uma derrota, apesar de dividir a eliminação na Copa de Portugal no meio de semana. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Bruges fez uma grande campanha na Champions, há de se reconhecer, mas eu acho que o Benfica tem tudo para sair com a vantagem e já começar a encaminhar a classificação nesse primeiro jogo. Eu vou de 1-0 pro Benfica. Agora vamos falar de Borussia Dortmund e Chelsea. Na fase de grupos, o Borussia Dortmund passou em segundo no grupo G, grupo que tinha o Manchester City, o Sevilla e o Copenhague. Já o Chelsea passou em primeiro no grupo E, grupo que tinha o Milan, o RB Salzburg e o Dinamo Zagreb. O Borussia Dortmund, que na fase de grupos passou com 2 vitórias, 3 empates e uma derrota. Já o Chelsea, por sua vez, teve 4 vitórias, 1 derrota e um empate. O Borussia Dortmund chega para essa partida 6 jogos sem saber o que é uma derrota, ainda não perdeu desde que voltou da parada para a Copa. Já o Chelsea, por sua vez, vem de 4 jogos sem saber o que é uma derrota, mas ao mesmo tempo vem de 3 empates consecutivos. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Chelsea tá tendo a volta dos desfalques, e tá tendo que entrosar alguns novos reforços como o João Félix e o Enzo Fernandes. Eu acredito que o Borussia Dortmund tem um clima todo favorável jogando dentro de casa para sair com a vantagem nesse primeiro jogo. Eu vou de 2-1 pro Borussia Dortmund. Agora vamos falar do Campeonato Paulista, vamos começar falando de São Paulo e Inter de Limeira. O São Paulo, no seu último jogo no Campeonato Paulista, ganhou do Santos. Já a Inter de Limeira, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Paulista, perdeu do Santo André.
O São Paulo que tenta uma vitória para aumentar cada vez mais sua vantagem na liderança do grupo B e quem sabe já encaminhar sua classificação para as quartas de final. Já a Inter de Limeira tenta uma vitória para entrar na zona de classificação do grupo A. A Inter de Limeira que tenta quebrar um tabu nesse jogo. A Inter de Limeira não ganha do São Paulo desde 91. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo jogo ser no Morumbi, é um jogo que não precisa nem dizer que é obrigação do São Paulo ganhar. E ainda mais pela motivação que o São Paulo vem de conseguir a primeira vitória em clássicos esse ano, no último jogo contra o Santos. Eu vou em 3-1 pro São Paulo nesse jogo. Agora vamos falar de Santo André e Santos. O Santo André no seu último jogo ganhou da Inter de Limeira, como já mencionado. Já o Santos, por sua vez, perdeu o clássico pro São Paulo, como já mencionado. O Santo André que tenta uma vitória para entrar na zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. O Santo André que é o terceiro do grupo D. Já o Santos tenta uma vitória para entrar na zona de classificação do grupo A. O Santos que é o quarto colocado. O Santos ao mesmo tempo tenta uma vitória para distanciar da zona de rebaixamento e tenta sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Paulista. O Santo André que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Santo André não ganha do Santos desde 2010. Esse jogo, vamos lá. Pela boa campanha que o Santo André vem fazendo no Campeonato Paulista e pelo Santos não ser um time muito confiável fora de casa, acredito que esse jogo tem tudo para os 3 pontos e para o Santo André. Eu vou de 2-1 pro Santo André nesse jogo. Agora vamos falar de Corinthians e Palmeiras. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Paulista empatou com a Portuguesa. Já o Palmeiras, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Paulista ganhou do Água Santa. Os dois times que são os líderes dos seus grupos, o Corinthians é o líder do grupo C e o Palmeiras é o líder do grupo D. O Corinthians que ainda está invicto jogando em casa nesse Campeonato Paulista, já o Palmeiras é o único invicto da competição até agora. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Corinthians que precisa dar uma resposta após as atuações contra o São Bernardo e a Portuguesa, que foram péssimas. Já o Palmeiras que aos poucos vem se incorporando nessa temporada e tenta colocar à prova essa boa fase no clássico contra o seu maior rival. Eu vou numa vitória palmeirense em Itaquera, eu vou de 1-0 pro Palmeiras. Agora vamos falar do Campeonato Carioca, vamos começar falando de Volta Redonda e Flamengo. O Volta Redonda no seu último jogo no Campeonato Carioca perdeu da Portuguesa da Ilha. Já o Flamengo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Carioca ganhou do Boa Vista. Lembrando que o Flamengo não jogou na última rodada por causa do Mundial de Clubes. O Flamengo já tinha viajado para o Marrocos e já estava na preparação para a semifinal. O Flamengo tenta uma vitória para voltar à liderança do Campeonato Carioca. O Flamengo que é o único invicto do Campeonato Carioca em 2023. Já o Volta Redonda tenta uma vitória para se manter na zona de classificação para a semifinal. O Volta Redonda que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Volta Redonda não ganha do Flamengo desde 2016. Esse jogo, vamos lá. Pelo Flamengo estar juntando os cacos da derrota no Mundial e ter a possibilidade de jogar com um time reserva, eu acho que nesse jogo tem tudo para cair a invencibilidade do Flamengo no Campeonato Carioca. Eu vou de 2-1 pro Volta Redonda. Agora vamos falar de Vasco e Botafogo. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Carioca perdeu o clássico pro Fluminense. Já o Botafogo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Carioca ganhou do Bangu. Esse jogo que é um jogo atrasado da terceira rodada. Esse jogo não aconteceu no fim de semana da terceira rodada porque o time titular do Vasco estava em pré-temporada nos Estados Unidos. O Vasco tenta uma vitória para entrar na zona de classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Já o Botafogo tenta uma vitória para quem sabe aumentar sua vantagem na liderança. O Botafogo chega para essa partida 6 jogos sem saber qual é uma derrota. Esse jogo, vamos lá. Apesar do Botafogo vir numa boa fase nos últimos jogos, esse é um jogo que o Vasco tem total necessidade de ganhar esse jogo, por vir de derrota em um clássico pro Fluminense. 2 derrotas em clássicos no intervalo de 4 dias já jogaria uma pressão não só pro Campeonato Carioca, mas com relação ao elenco, já começaria a gerar desconfianças. É um jogo que o Vasco tem que se sobressair, e eu acho que é tudo que pode acontecer nesse jogo. Eu vou de 2-1 pro Vasco. Agora vamos falar do Campeonato Gaúcho, vamos falar de Internacional e São José. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Gaúcho ganhou do Brasil de Pelotas. Já o São José, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Gaúcho perdeu do Ipiranga. O Internacional que tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Grêmio na briga pela liderança do Campeonato Gaúcho.
Já o São José, por sua vez, tem uma vitória para colar na zona de classificação para a semifinal. O Internacional, que é ao lado do Grêmio, é o único invicto da atual edição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Internacional que está invicto, apesar de não apresentar um bom futebol. Por um São José que é o segundo melhor visitante do Campeonato Gaúcho. Eu vou em 2-0 pro Inter nesse jogo. Bom, falamos da Champions League, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho. Deixem meus palpites. Espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada.